Então, por isso, trouxe este tema, que é o valor da bênção, para podermos refletir enquanto ou como é que nós vemos a bênção em relação ao valor que esta tem. Passar? Então, a bênção escrita com letra B, né? Mas um B grande, porque é o B maiúsculo. Esta bênção que nós damos, e através da representação que os judaios pais nos deram, ela só é possível sob a base estabelecida pelos judaios pais do céu, terra e humanidade. E é a graça que um homem e uma mulher recebem para estabelecer uma união conjugal que os liga substancialmente à linhagem de Deus. E cada vez mais a verdadeira mãe diz-nos que isto é algo que toda a humanidade deve receber. Toda a humanidade deve poder ter esta ligação aos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais, também conhecidos carinhosamente como o pai Moon e a mãe Moon, que nós ouvimos falar muito quando vemos os semanários, são aqueles que descobriram o segredo de como cumprir o ideal do céu e como reclamar a terra para Deus e como restaurar os seres humanos, a humanidade, como filhos de Deus. Claro que estas coisas nós sabemos também aqui, quando nós vemos a bênção, sabemos que a bênção, claro que originalmente devia ser sido sempre dada aos noivos, a solteiros, em que ao começarmos a nossa vida de adulto, receberíamos a bênção do Pai Celestial e começaríamos uma família ligada. Mas como a humanidade já tem tantos longos anos e Deus teve que esperar por tão longos anos, acontece que os casais casados também são convidados e também fazem parte desta partilha e desta ligação. A bênção não é apenas para os solteiros, então, eles também, os casais casados, podem ter o seu casamento substancialmente ligado à linhagem de Deus na fundação estabelecida pelos jadeiros pais. Os casais casados fazem-no reivindicando o seu casamento através da bênção, e isto significa que o casamento abençoado através desta bênção torna-se, então, faz com que se torne um casal abençoado. Então, temos que perguntar o que é esta bênção que recebemos, porque muitas vezes nós vemos a bênção como um casamento, e a bênção não é um casamento, é mais que um casamento. E por isso é que os casais casados continuam a receber a bênção. A bênção é a porta de entrada para o céu. Isso são palavras do verdadeiro Pai. Mais do que isso, é o caminho para o reino dos céus. É um caminho que leva da soberania de Satanás para o seio de Deus. E é uma jornada e uma experiência de transformação da nossa linhagem, da linhagem caída para a linhagem que deveria ter sido original. Poder-se até dizer que é a estrada do rei para o reino dos céus. Isto estou a citar aqui as palavras do verdadeiro Pai. Como tal, é necessário trabalho, dedicação e adesão a regras e regulamentos para percorrer com sucesso. Nós não podemos levar a bênção ou fazer da bênção de uma forma como nós queiramos. Há regras que temos que cumprir, há padrões que temos que ter para que esta bênção realmente tenha valor, porque senão é simplesmente um casamento. É isso que faz com que ela seja diferente. É a graça, também se pode dizer que a bênção é a graça e o processo através do qual nos podemos assemelhar a Deus, e que é o nosso Criador. E é o alicerce sobre o qual podemos realizar o propósito da nossa existência, que foi algo que foi previsto por Deus e, como tal, é muito precioso e não tem preço. Nós sabemos que nós somos um bocadinho, estamos assim, um bocadinho como numa prisão. Não é novidade que Satanás não quer que a humanidade regresse ao seio de Deus. Nós olhamos para as notícias, olhamos para o nosso mundo e vemos. Eu sempre toca-me e ressoa-me na minha mente, e eu já comentei, parece um bocadinho uma repetição, mas é algo que sempre ressoa na minha mente. Aquilo que disse o Giuseppe há uns tempos atrás, quando nos visitou, que cada vez mais nós vemos exemplos de como Satanás
luta para que esta família, para que esta capacidade de Deus existir na família, que é aquilo que ele precisa para ter uma base substancial na Terra. E nós vemos a luta e a força que tudo o que tem a ver com LGBT tem vindo a ser posto. Até no momento, muitas vezes acabo por sentir, digamos, uma revolta, porque o facto de nós podermos demonstrar a nossa opinião é considerado como se nós fôssemos contra as pessoas e não contra aquilo que as pessoas estão a fazer. E então o que é que faz? Faz com que isso é mais um jogo para que nós não possamos falar, para que nós não nos possamos exprimir. E é abafar a voz de Deus, porque cada um de nós que segue um caminho diferente representa esse mesmo Deus. E isso é muito perigoso, porque a Miriam chegou há pouco tempo a casa e dizia assim: eu na escola, a professora disse que todos os meninos e as meninas é que escolhem quando forem grandes se querem ter menina, se querem casar com meninas ou casar com meninos. E eu disse: não, isso nunca é correto. E ela disse: mas Deus ama todos. Ali a Miriam disse-me isso e eu fiquei: então, mas Deus não foi Deus que nos criou? Então, se Deus nos criou, então porquê que quando nós casamos com uma menina não é de Deus? E eu fiquei assim, é que me apanhou tão despercebida, porque ela só tem 9 anos, mas ela perguntou-me, então, mas isso não é, eles não são Deus? E eu tive que estar ali a tentar explicar a uma menina de 9 anos, não é? Porque não posso estar a falar para um adulto, como é que o ser um menino e uma menina é realmente aquilo que Deus quer e faz Deus feliz, e ser um menino e um menino, ou uma menina e uma menina, não faz Deus feliz. Não quer dizer que Deus não gosta daquela pessoa, mas é como quando nós fazemos uma coisa que a mãe diz que não se deve fazer, não é que a mãe deixe de gostar do filho, mas aquilo é errado, continua a ser errado. Mas é muito difícil e nós vemos que cada vez mais as coisas começam a fazer sentido de uma forma errada nos nossos filhos. E isso também traz-me aquela situação de que qual é a esperança de Deus? Se nós não começarmos a ter voz. E a bênção é essa voz. É darmos a voz a Deus, é demonstrarmos que houve algo que foi pré-definido. E isso explica porque é que ele nos acusa e se esforça constantemente, ele de Satanás, sistematicamente corromper-nos a nós e à nossa. Muitas vezes até perguntamos: será que realmente eu sou digna para falar desta forma ou daquela forma? Porque somos também nós, acusamos, porque também não somos o valor da bênção, o valor do casal, nem sempre o temos, não é? É por isso que, quando se trata da bênção, estabelecer as condições necessárias da maneira correta é primordial. Não só para receber toda a fonte de bênçãos de Deus sobre o casamento, mas também para enfraquecer qualquer reivindicação que Satanás tenha na terra ou em relação a nós. E a bênção é suposto quebrar o domínio inerente de Satanás. Foi esse o principal objetivo da bênção sobre quem a recebe. No entanto, a extensão do impacto da bênção depende também da cooperação daqueles que a recebem. Por isso é que a verdadeira mãe nos pede: voltem-se de novo para o Espírito Santo, voltem-se de novo para a oração, voltem-se de novo para realmente para os valores. Porque ela sabe o quão importante é termos estas regras que falámos, para podermos ser capazes de ir contra estes desafios. Satanás considera ser a sua responsabilidade acusar os seres humanos na esperança de que os separar eternamente de Deus e do seu ideal. Isto também foi algo que eu ouvi do Giuseppe, e ele dizia que a principal vontade ou responsabilidade de Satanás é sempre demonstrar a Deus que nós não somos dignos, que nós não somos aquelas pessoas que deveriam estar na posição em que nós estamos, de filhos de Deus, né?
e isto é algo que Adão e Eva deveriam fazer e ser, mas não puderam porque Satanás os enganou e os corrompeu. A bênção é a graça pela qual, com dedicação e empenho, a humanidade se transformará na linhagem de Deus. Através dela, os verdadeiros pais estabeleceram a fundação eterna sobre a qual a humanidade pode regressar ao seio de Deus. Eles também abriram esta possibilidade da humanidade voltar ao seio de Deus e de ser a porta do caminho para o reino dos céus. Esta foi uma imagem da última das nossas bênçãos deste ano, 2023. Mas aquilo que muitas vezes e que nós nos confrontamos com a pergunta é: será que vale a pena? De certeza que todos nós já perguntámos alguma vez: será que vale a pena? Seja os solteiros que veem que nós, pais, continuamos a discutir e a não levar uma vida correta, como nós que somos já casais abençoados, mas continuamos a não cumprir a nossa porção de responsabilidade. Se calhar muitos de nós alguma vez até já pensou fez esta pergunta, né? Porque nós olhamos brigas, pontos de vista impossíveis de serem iguais, acusações, a nossa teimosia, e depois, e acho que alguns de nós já passou por isso, pensamos, ou já dissolvemos a nossa bênção, que acontece na nossa igreja, né? Chegarmos ao ponto de dissolvermos a nossa bênção, ou então pensámos em dissolver a nossa bênção em algum momento do nosso crescimento, e da nossa vida em conjunto, em parceria. Eu quando fui à bênção, eu costumo dizer, eu quando vim para o movimento não foi para ir à bênção, né? Não era para vir, era com o ideal de ser alguém que Deus podia utilizar para construir alguma coisa. E acho que a maioria veio com esta coisa de ser um soldado, de ir para a frente, construir, né? Mas fui à bênção e depois de ir à bênção, eu fiz o casamento na igreja para os meus familiares porque era algo que eu queria ofertar aos meus pais. Os meus pais, todos os meus irmãos são casados ou já foram casados, mas nenhum foi casado pela igreja. E o meu pai é muito católico e eu disse, eu tenho que dar ao meu pai o orgulho de ele ter uma filha para levar ao altar. Tanto é que o Sérgio foi, deu a mão dele e fez aquelas coisas todas para lhe deixar com orgulho da filha e levou-me ao altar. E nós sabemos, ou quem fez o casamento religioso sabe que na altura em que nós vamos dizer os votos, no final dizemos que até que a morte nos parte, né? E o Sérgio disse até que a morte nos separe, e depois da morte. E as pessoas riram-se porque não se viu. E é isso para dizer que porque há que haver esta convicção de que é depois da morte, ou seja, isto é algo que é eterno. E quando há nós chegamos a um ponto em que achamos tipo a nossa bênção já não dá e vamos nos separar, ela tem muito mais do que se lhe diga. E foi isto que me chamou a atenção neste documento que eu estava a ler, e, e dizia que o divórcio, na bênção não existe divórcio, tanto é que nós chamamos de dissolução da bênção, porque o divórcio da bênção é um fim de relacionamento com Deus e não só com o nosso esposo. Isso tocou-me imenso, porque muitas vezes nós vemos muito horizontal, né? É um homem e uma mulher, isto não tem nada a ver com a minha fé. E isto veio-me fazer pensar numa outra perspectiva. A razão pela qual a bênção não deve ser quebrada é porque é uma relação que é suposto representar a harmonia entre o aspecto masculino e o feminino de Deus. Como tal, é suposto refletir a natureza absoluta e eterna de Deus. E isto é a razão pela qual a bênção é eterna.
é um laço conjugal que se estabelece entre um homem, que é o marido, e uma mulher, que é a esposa, e Deus como o seu parceiro sujeito de amor absoluto. A verdade é que na bênção, o casal criado pelo marido e pela mulher torna-se o parceiro objeto do amor de Deus. Como tal, é suposto refletir a natureza absoluta e eterna de Deus. Esta bênção é o laço conjugal que se estabelece entre um homem como marido e a mulher como esposa e Deus como seu parceiro sujeito de amor absoluto. A verdade é que na bênção, o casal criado pelo marido e pela mulher torna-se o parceiro objeto do amor de Deus. São palavras do verdadeiro Pai num discurso que ele deu. Então, a bênção permite-nos aliviar a dor de Deus. Quebrar a bênção produz, de facto, o efeito adverso àquele que nós pensamos, que é, muitas vezes, nós estamos aqui só a dar a sofrimento a Deus. Mas o quebrarmos a bênção, o sofrimento é muito maior. Porque, na verdade, o que dizia este documento, dizia que, na verdade, aumenta a dor de Deus. Ele parte o coração de Deus. Claro que nós aqui podemos ver que há situações em que manter a bênção será provavelmente algo que vai fazer mais mal do que bem, manter esta bênção. E nós sabemos que há casos muito complicados e temos que ver caso a caso, e estamos aqui a falar no geral. Há situações em que realmente a situação da bênção manter essa bênção é lamentavelmente pior do que quebrá-la. Mas nós estamos aqui a falar naquelas coisas que são muitas vezes levadas como justificação para quebrarmos a bênção. E aí temos que pôr de parte algumas delas, não é? Não podemos generalizar e dizer todas estas situações, então devíamos manter a bênção. Não. Que vão ver um bocadinho mais à frente de que a bênção é necessário haver o comprometimento também de ambos os lados. Há que haver esta ligação a Deus de ambos os lados. É também um compromisso individual. E se não houver de um dos lados esse compromisso individual, é muito difícil termos Deus como realmente o centro. No entanto, a verdade é que quebrar a bênção é separar Deus do seu parceiro objeto de amor. É semelhante a colocar Deus numa posição em que ele revive a dor de perder Adão e Eva no jardim do Éden. Esta é o sentido que foi tentado explicar o que é esta dissolução. É claro que, como eu disse, nem sempre isto é visto desta forma. No entanto, a verdade é que quebrar a bênção é separar Deus deste parceiro objeto, é semelhante a colocar Deus nesta posição, porque numa relação abençoada não é apenas a relação entre um homem e uma mulher, é também, mais do que podemos imaginar, um relacionamento que traz as características de Deus que foram divididas num homem e numa mulher, e, e que volta a um só, que é a união, né? Nós ouvimos falar muitas vezes dos pais como casal, não é? Ou seja, é Deus que se divide e que torna-se a ligar, torna-se um, substancializa-se. A mulher tem características de Deus, o homem tem características de Deus, mas os dois fazem este Deus ser substancial. É como, por exemplo, pensei na ação de origem, divisão e união no princípio divino. É claro que o princípio dita que para que a multiplicação aconteça, a união precisa de se dividir para criar uma nova união com outra entidade no futuro, e repete-se assim um ciclo, né? Nós dividimos e tornamos a unir-nos e depois criamos um novo ser que se divide e que torna-se a unir. No entanto, uma dissolução da bênção não é uma divisão desse género. A dissolução da bênção destrói esta união que foi criada e termina um ciclo de vida. Quebra este ímpeto da multiplicação. A dissolução de uma bênção não beneficia Deus quando acontece. Ela apenas cria uma nova experiência dolorosa para Deus e, por isso, é mais uma forma da humanidade destruir esta esperança de Deus. Fisicamente, dissolver a bênção é quando um homem e uma mulher
deixam de ser marido e mulher, isto é vendo fisicamente, do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, Deus perde a fundação física através da qual poderia substancializar a sua existência no reino físico. A nível espiritual, é um homem e uma mulher deixarem de representar Deus no domínio espiritual. Do ponto de vista de Deus, Deus perde a representação espiritual através da qual pode estabelecer a sua omnipresença no reino espiritual. Isto fez-me a ver com, com outros olhos, né? A união de um marido abençoado e de uma esposa abençoada cria realmente a base física sobre a qual Deus pode expressar o seu amor no reino físico. E quando este casal abençoado entra no mundo espiritual, este casal torna-se a manifestação da masculinidade e da feminilidade de Deus. E por isso é o que torna esta bênção maravilhosa e diferente de um casamento ou daquilo que nós vemos hoje na sociedade. O verdadeiro pai diz que quando há esta dissolução da bênção, né? É quando Deus perde o seu parceiro de amor único, que é o casal. Então, quando isso acontece, leva-se um pedaço da alegria e de Deus e do orgulho dos verdadeiros pais. Então, nós somos assim um copinho remendado que deixou algo para trás. É um bocadinho da essência de Deus que vai ser vista, claro, no novo casal, mas é diferente. E então, o que é que nós podemos fazer? Qualquer relação conjugal entre duas pessoas que não tenham aperfeiçoado o seu caráter pode acabar em divórcio. Isto é algo que nós sabemos, né? E qualquer casamento que tenha sido abençoado pelos verdadeiros pais ou pelos representantes dos verdadeiros pais também pode enfrentar o mesmo destino. O verdadeiro pai diz a razão pela qual tu acreditas em Deus é porque ele acreditou em ti, primeiro. Então, a nossa bênção é um contrato primeiro com Deus. A bênção é uma relação conjugal que é contratada para e com Deus. Em geral, quando as pessoas se preparam para a bênção, fazem com Deus em mente. Nós sabemos as condições que são requeridas. Quando nós olhamos para a bênção no princípio, eram muito mais condições. Jejuns, condições, vigílias. Temos aqui alguns manos que poderão dar o testemunho de como é que era esta. Era realmente por Deus. Uma das coisas que eu lembro-me quando fiz o jejum de 7 dias era que é morrer para Deus, porque nós pensamos assim, 7 dias de jejum, vou morrer, não é? Mas depois acreditamos por Deus, vamos fazer estes 7 dias de jejum, mesmo que morramos. Eu lembro do doutor Avelino disse, se morrer é porque não, Deus queria que morresse. Foi assim que ele disse. Eu disse, mas não se morre, não. Se morrer é porque Deus queria que morresse. Por isso, vai em frente, é para chegar e fazer. E assim, com aquela cara séria, que a gente sabe como é que é o doutor Avelino, não é? Uh, Pensar mais em Deus do que em que nós próprios. Quando pensamos quando se pensa em si mesmo, fazemos no contexto da realização do ideal de Deus. Ou seja, por outras palavras, aqueles que recebem a bênção de Deus no seu casamento fazem-no porque querem realizar o reino de Deus. Não é o meu reino, não é? É o reino de Deus. Estabelecem este matrimónio sagrado não necessariamente para si próprios, mas sobretudo para Deus e para a realização do seu ideal. É uma relação conjugal que é estabelecida com um objetivo que é mais elevado do que simplesmente satisfazer os nossos sonhos e desejos desta pessoa. Porque a maioria das vezes, quando nós destruímos ou dissolvemos uma bênção, é porque achamos, porque assim, já não posso, já estou cansada, porque isto aqui, não é? Eu tenho um quadrinho que já tem muitos anos. Se alguém for à minha casa, está lá sempre um quadrinho. Foi dado no Dia dos Namorados, que eu dei ao Sérgio, que diz que as nossas brigas adoçam-nos, por isso é que não tenho diabetes. Não, não é bem assim que coisa, agora não me lembro.
Exato. Se as nossas brigas adoçam, então eu já tenho diabetes. Porque se as brigas realmente é para adoçar, já estou farta de doce. E eu dei isso porque realmente é difícil vivermos, estamos sempre, ou é por causa disto, ou é por causa daquilo, não é? Somos duas pessoas diferentes e às vezes discutimos, mas também uma coisa que muitas vezes o Sérgio diz, a gente estamos zangados e ele diz, isto é para eternamente, eu quero lá saber. Mas a ideia é que isto é para eternamente, ou seja, não interessa, vamos continuar isto aqui, vamos abater até. E estamos zangados, né? Ou seja, trata-se de satisfazer os sonhos de Deus através de mim, dos ideais de Deus através de mim. Da mesma forma que trata-se de satisfazer os meus sonhos e desejos através dos sonhos e dos desejos de Deus. E isso é que me fez chamar a atenção para o que é piedade filial. Piedade filial é pôr a minha vontade de lado pela vontade do Pai, não é? E nem sempre é fácil. Por isso, quando a verdadeira mãe nos fala piedade filial, vocês têm que ter piedade filial, é realmente começarmos a ver sempre do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista, o que é totalmente difícil para nós. Infelizmente, não é segredo que aqueles de nós que recebemos a bênção do matrimónio não somos indivíduos perfeitos segundo os padrões de Deus. Nós somos um puzzle que nós sabemos como é que ele vai ficar no final, mas ainda nos falta muitas peças para ser colocadas, e ainda não estamos completos. Isto significa que, embora abençoados, os nossos relacionamentos conjugais podem passar por desafios, por uma pilha de desgostos, por uma montanha de desilusões, por um vale de tristezas e muito mais, mas no final é um quadro que tem que ficar completo. Uma forma eficaz de evitar a dissolução da bênção é voltar ao início. Temos de estar sempre a voltar ao início. E o que é isso, voltar ao início? É revisitar e reviver a razão pela qual nós recebemos a bênção. Muito provavelmente não a vamos dissolver, se pensarmos assim. Quando fomos à Áustria, os jovens tiveram a possibilidade de estar com a Yonanim e a Yonanim também falou para algumas pessoas durante um meeting que ela fez. E eu lembro-me de terem perguntado a Yonanim, como é que se cria um relacionamento forte. Não foi com estas palavras, mas foi nesse sentido, apesar de todas as situações. E ela disse algo que me fez sentido depois de eu ler isso, embora tenha feito sentido, mas depois percebi o que ela queria dizer, é que nós somos dois indivíduos, temos dois indivíduos em duas pontas diferentes, que o objetivo só vai funcionar se focarem no centro. Se não se focarem no centro, não funciona. Mas quando nós começamos a caminhar para o centro e estamos ambos confiantes que vamos indo para o centro, não interessa, porque todas as coisas que nós fizermos, que vão ali sendo o barulho de fundo, só temos que acreditar que estamos a caminhar para o centro. E este centro é Deus. E se realmente ambos tiverem este centro Deus, não há, é impossível ser quebrado. Foi assim que a Onanim disse. Eu, na altura, fiquei a pensar, mas nós temos centro Deus. E o resto. Mas realmente, ao vermos isso, nós somos imperfeitos. Cada um vai ter o seu espaço e o seu tempo para chegar à perfeição. Mas se ambos, e é por isso é que eu disse que há muitos casos e casos para a dissolução, porque a bênção é individual, é o meu crescimento individual. São duas pessoas, é um casal, mas o crescimento é individual, é a minha relação com Deus. E se eu tenho a relação do indivíduo com Deus e outra relação do indivíduo com Deus, e ambos centramos este ponto de vista em Deus, absolutamente nós vamos chegar a Deus, os dois, independente do tempo que demorar. E isso é que me fez sentido. Quando um dos cônjuges começa a concentrar-se mais em si próprio em vez de se concentrar em Deus, é quando o casamento abençoado começa a enfrentar desafios. Por outras palavras, quando um dos cônjuges começa a viver menos para o bem do outro, é quando o seu casamento começa a sofrer.
começamos a deixar de ver o ponto de vista de Deus e começamos a olhar do nosso ponto de vista. E quando ambos os cônjuges começam a concentrar-se mais na sua felicidade pessoal, em vez de viverem para o bem da sua relação, então dá-se a dissolução. A bênção também se dissolve quando um dos cônjuges vai aos extremos de uma forma que o outro não consegue compensar, por muito que este mantenha Deus como sendo. E estas são as situações que são diferentes. Então, os casamentos abençoados acabam quando Deus deixa de ser o centro da relação. Pensem nisto, quando casais abençoados conhecem, que tomaram, quantos casais abençoados é que nós conhecemos que tomaram a iniciativa de terminar a bênção enquanto pensavam em Deus? Hum, Normalmente não é esta a justificação, a não ser em casos em que haja a queda ou que um dos lados realmente já deixou de ver Deus. E então, claro que a outra parte não tem mais nada para fazer, não é? Não tem força para conseguir aguentar sozinha. Mas quando nós pomos os dois lado a lado e diz, ai não, o que a gente acabou por decidir porque, então é porque há ali algo que deixou de ser visto do ponto de vista de Deus. Deus vive em cada um dos esposos abençoados e ele deve ser manifestado por cada um dos esposos abençoados. Cada esposo abençoado deve ver Deus no seu cônjuge. Isto significa que cada esposo deve viver como representante de Deus. Não haveria falta de amor, nem abuso, nem infidelidade, se nós vivêssemos desta forma. Então, a bênção é um campo de treinos para atingir a perfeição. Nós sujamos e fomos cheios de lama, às vezes estamos molhados e sujos, e a dizer tira-me daqui, não é? Mas é o campo de treino para esta perfeição que nós queremos atingir. Por isso é que nós, quando falamos da família à escola do amor, não é só porque vamos dar beijinhos e abraços, é porque realmente mexe em tudo, nós limpamos tudo, né? Conseguimos ver o perdão, ver a paciência, ver a dedicação, viver pela causa do outro, o comer sapos, engolir os sapos não é comê-los, é engoli-los. Ou seja, nós na família conseguimos aprender e crescer de tantas formas, não é? E o casal, a gratidão que talvez a verdadeira mãe nos peça é esta gratidão de que temos alguém que segue também connosco este caminho e que às vezes ameniza, outras vezes torna-o mais difícil, não sei, mas que segue connosco, não é? E que depois no final faz uma nova representação de um Deus substancial. E para finalizar, eu queria deixar aqui um pequeno trecho dos verdadeiros pais que diz que na família devem experimentar profundamente o amor, passando pelo curso oficial do Centro de Formação, que é o encapsulamento de todo o universo, e depois expandi-lo e amar o mundo. Herdaram isto da vossa família, o vosso centro de treino. Nós estamos num centro de treino, por isso só temos é que demonstrar, vamos desistir a meio ou não. É como aquela história da pedra, né? Nós temos uma pedra e utilizamos de formas diferentes. As crianças jogam-na ao lago, Golias matou o gigante com a pedra serve para nós construirmos uma casa, também é utilizada para destruir, não era? Quando era na altura das catapultas, mas nós é que damos o valor da pedra. Somos nós que damos o valor da nossa bênção quando fazemos de uma forma ou de outra e a seguimos segundo Deus ou segundo nós próprios. Então, era isto que eu gostaria de deixar e agradeço o tempo que estiveram a ouvir-me. Então, finalizo. Ó Divino e amado Pai Celestial, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, nós estamos muito gratos, Pai Celestial. Nosso coração enche-se de humildade e de gratidão cada vez que podemos pisar a tua casa, Pai, e lembrar-nos, Pai, de estarmos vivos,
porque em todo o mundo vê-se enormes atrocidades, vê-se situações, Pai, em que a vida física se torna, num minuto, Pai, a vida espiritual. Por isso, a graça de termos uma vida física, de termos um corpo com saúde, um corpo que nos dá a possibilidade da tua existência permanecer connosco aqui na Terra, é algo que temos que ter gratidão. Queremos, Pai, também poder, Pai, em cada dia, sobretudo nesta semana, levar estas palavras para que possamos encontrar nelas a corda que nos ajuda, Pai, nas dificuldades, ou principalmente a luz, Pai, que nos encaminha e que nos guia, Pai, quando nós nos sentimos sem esperança ou confrontados, Pai, com desafios e com desilusões. Por isso, Pai Celestial, nós podemos sempre encontrar uma forma positiva de lidar com as situações, independente delas serem positivas ou negativas no nosso ponto de vista. E queremos vê-lo segundo o teu ponto de vista. Queremos ofertar a ti tudo aquilo que nós fazemos, que seja para o nosso crescimento, que seja para a edificação do teu reino, que seja para o orgulho dos jadeiros pais, que seja para que os jadeiros pais sejam reconhecidos na terra, seja, Pai Celestial, para que tu tenhas famílias em quem habitar. Sabemos, Pai, que não somos aquelas pessoas que realmente deverias ter, Pai. Agora, depois de tantos milhares de anos, deveríamos ser muito mais cristais, muito mais brilhantes, muito mais capazes, Pai Celestial, de substancializar-te, Pai, e de sermos os teus representantes. No entanto, Pai, continuamos a ter falhas e limitações e pedimos perdão por elas. Mas também, Pai, cada dia nos determinamos a ser um bocadinho melhores, a desafiar-nos mais, a ultrapassarmos mais desafios, a darmos e a demonstrarmos, Pai, que tu podes contar connosco e que podemos, Pai, utilizar as nossas capacidades, as nossas qualidades e as nossas características, Pai, para te representar nas palavras, Pai, nas atitudes, Pai, no nosso coração, no nosso sorriso. Por isso, Pai Celestial, caminha connosco em cada momento, abençoa o nosso dia, de todos os nossos irmãos, Pai, não só aqui na sala, mas também em todo o Zoom, em toda a nação, em todo o mundo, Pai Celestial, que vivem com o mesmo ideal, que é o ideal dos dois pais, que é o ideal, Pai, de ver o teu reino estabelecido e substancializado. E queremos, Pai, ser realmente estes instrumentos que tu trabalhas diariamente. Queremos, Pai Celestial, que tu possas sentir alegria em cada um de nós, possas viver com alegria em cada um de nós. E então, um dia, Pai, quando o teu reino for estabelecido, quando a tua Tchanelhu for substancial, todos nós realmente vivemos com esta felicidade que ambos procuramos. É isto que eu te quero agradecer e orar e pedir-te, Pai, que recebas, Pai, em teu seio, humildemente, em meu nome, Carla Vieira e Sérgio Vieira, membros de uma família abençoada central. Pátio. Obrigada. Estas palavras nos nossos casamentos, não é? Que, como ela disse, são um campo de treino e que este campo de treino possamos investir o nosso melhor e lutemos contra o nosso egocentrismo e que possamos nos unir com o Pai Céu e dar-lhe essa felicidade. Uh, Neste momento vou-me despedir das pessoas do Zoom e agradecer a presença de todos e que tenham uma excelente semana, muito abençoada, está bem? E que um adeus a todos. Bye bye. Tchau, tchau.